Está funcionando aqui? Estão me ouvindo? Esse evento é um evento mais incrível, principalmente para os empreendedores sociais, né, Mara? Cadê Mara? Porque eu acho que é um espaço onde a gente pode contar a nossa história, um dos poucos espaços que existem nesse mundo, né? E eu vou contar um pouco dessa história para vocês. Começou em 2002, eu tinha 22 anos de idade, era uma menina, tudo estava indo bem, estava me formando em 2 faculdades, como mando figurino, e estava trabalhando numa multinacional, até que uma amiga minha volta de uma viagem que ela fez para Nova Zelândia, completamente encantada pelo mundo, e fala assim, vamos sair daqui, vamos sair desse status quo, vamos viajar, vamos conhecer o mundo, vamos fazer alguma coisa diferente, está todo mundo fazendo igual. E eu sou uma pessoa meio inquieta, falei, vamos. E a gente começou, eu e Renata, em 2002, a gente tinha reuniões assim, a gente se encontrava na casa dela, abria o mapa mundi na nossa frente e começava a escolher os países que a gente queria passar. A gente terminou com uma lista de 79 países e a gente decidiu que a gente ia ficar 2 anos viajando. Eu falei, Renata, 2 anos viajando, vagando pelo mundo, vamos fazer alguma coisa, né? Vamos fazer um projeto, vamos criar alguma coisa. Tá bom, vamos criar alguma coisa, mas a gente não tinha a menor ideia do que criar. Aí a gente resolveu ligar para a Mirklink. A gente pegou o telefone, ligamos para o escritório da Mirklink e falamos com o assessor de comunicação dele. Ele foi super querido, recebeu a gente e falou assim, olha, para criar um projeto, vocês começam por aqui, vão por ali, mas uma coisa muito importante, vocês têm que saber o que vocês querem. Tem que ter um objetivo. A gente falou, o objetivo não pode ser só viajar, né? Então vamos ter que buscar um objetivo. E aí começamos a estudar essa coisa social. Eu era muito nova, não tinha muita noção do que estava acontecendo. E aí descobrimos que a gente queria visitar pequenas iniciativas sociais que deram certo lá fora, montar um portal na internet e tentar trazer essas ideias para o Brasil, para o terceiro setor e para os jovens começarem a entender como é que a gente podia se envolver com ações mais sociais. Montamos o projeto Realice, 2003. O projeto era pequenininho, a Renata mudou para a minha casa e a primeira coisa que a gente fez foi vender todas as nossas roupas de executiva num bazar na casa dela. Sapato alto, terninho, essas coisas que não nos pertenciam mais. A gente vendeu essas roupas, conseguimos R$6.000 nesse bazar, e aí a nossa vida começou. O projeto Realice começou a nascer. A gente era meio metida, então a gente pegava o telefone e começava a tentar captar recurso. A gente fez um site que virou um portal, tem diário, todas as histórias da viagem foram para lá. A gente foi parar no Ministério das Relações Exteriores, conseguimos um apoio do MRE, e o ministro Celso Laffer recebeu nós duas no gabinete dele em Brasília. A gente ia assim, uniformizadas, terninho, achando que nós éramos pessoas super importantes. E a gente conseguiu fechar várias parcerias, foram mais de 15, assim, ligando para a Sadia e falando, eu queria falar com o presidente, por favor. A secretária, quem gostaria de falar? Alice Freitas, do Projeto Realice. Então, a gente marcou reunião no Banco Real, a gente conseguiu entrar em empresas que a gente nunca imaginava que a gente fosse conseguir, na cara de pau, numa ignorância convicta. A gente sabia que a gente estava certa e que a gente queria fazer aquilo e que aquilo ia dar certo. Bem, saímos em um monte de jornal, a gente conseguiu tudo como parceria, assessoria de imprensa, a coisa foi acontecendo e resolvemos viajar. A gente fez Índia, Bangladesh, Tailândia e Vietnã. Foi uma viagem muito intensa, a gente vivia como eles viviam, a gente pegava os meios de transporte que eles usavam e só ficávamos em casa de família, das famílias dos projetos sociais que a gente ia visitar. Foram 4 meses visitando projetos, a gente encontrou mais de 25 iniciativas incríveis e colocamos todas essas iniciativas no site. Voltamos 4 quilos mais magra, eu e Renata não aguentando mais olhar uma para a cara da outra, porque depois de 1 ano e meio juntas, a gente falou, não, vamos divorciar um pouquinho para a gente entender como é que isso vai funcionar. A gente não conseguia, não queria mais viajar, a gente já tinha feito tudo que a gente precisava fazer, falou, não, vamos voltar para o mercado de trabalho. E um dos projetos que a gente visitou era a geração de renda, que a gente tinha na lista para pesquisar. E eu fiquei absolutamente encantada por geração de renda. As pessoas estavam fazendo isso muito devagar, ninguém sabia bem como unir segundo setor com o terceiro setor. E eu falei, é isso que eu quero fazer da minha vida. Passei 2 anos trabalhando na Afroreg, eis que eu reencontro uma amiga minha de Nova Friburgo, Raquel Esquitino, que está sentadinha ali. E a Raquel estava voltando da Suíça, largou um emprego milionário
e estava super infeliz naquela terra gelada, voltou para cá e ficou desempregada. Eu falei, Raquel, desempregada, ela era da parte comercial, eu falei, ela é perfeita para montar uma história comigo. E comecei a convencer, a gente começou a conversar, eu falei, vamos montar um negócio de geração de renda. Ela disse, o que é isso, geração de renda? Alice, eu falei, vamos entender. Então, a gente começou capacitando um grupo. Quando eu falo capacitando, gente, naquela época, vocês perguntam para mim, qual era a metodologia que você usava? Eu vou falar assim, metodologia? A gente nem sabia o que era metodologia direito, mas a gente resolveu que a gente queria apoiar um grupo de mulheres, de 30 mulheres, que ficavam em Campo Grande, dentro de uma cooperativa de catadores. Raquel vendeu o carro dela, eu saí do AfroReg e fiquei fazendo bico, para a gente conseguir se bancar enquanto a gente bancava essa capacitação. Eu achei bandeira do PT, fiz depilação a laser nas amigas, enfim, todos os bicos possíveis a gente fez nesse período em que a gente estava tentando construir essa história. Treinamos essas mulheres, e em 2005 nós éramos 33 pessoas. Essa foi a nossa primeira marca, Mãos Brasil, e a gente começou a vender os produtos. E percebemos que essa era a maior dificuldade delas, vender. Ninguém conseguia produzir e levar o produto para o mercado. E a gente foi descobrir que, de fato, a gente teve loja em shopping, a gente começou a exportar, a gente começou a entender esse mercado, Raquel sempre na parte comercial tocando essa história, e eu mais junto com as meninas organizando. Com o quiosque a gente conseguiu impactar mais pessoas, vendendo o produto delas. E aí teve um momento da conta de luz, que eu chamo o momento da conta de luz. A gente estava numa pindaíba danada, não tinha dinheiro para pagar a conta de luz do escritório que a gente estava ficando, e, de repente, a Mônica, que é essa pessoa aqui, está com uma auréolazinha de anjo, ela entra para fazer a nossa unha. A Mônica era a nossa manicure, ela ia lá de vez em quando e sempre levava Natura, Avon, essas coisinhas para vender. Quando a Mônica chega esse dia, a gente não tinha dinheiro para pagar a conta de luz, mas a gente comprou um óleo Seve. A gente falou, nossa, tá errado, tem alguma coisa que não está batendo. E quando a gente percebeu essa grandeza da venda direta, na mesma hora a gente olhou um para a cara da outra e falou assim, é isso, vamos montar a primeira rede de venda direta de produtos inclusivos nesse país. Escrevemos a história, a ideia era muito boa, a gente pegou uma bolsa, enchemos de produto, falamos, Mônica, vai vender e vê o que você acha. A Mônica foi com uma bolsa cheia de artesanato e voltou uma semana depois com a bolsa vazia. A gente falou, pronto, isso é maravilhoso. Escrevemos o projeto e aí fomos, sim, tentar captar recurso, porque a gente não aguentava mais, depois de 2 anos, ficar bancando do nosso próprio bolso, a coisa já não estava indo tão bem. Na Fundação Avina foi a primeira organização que apoiou a nossa história. A gente foi descobrir, nasceu a Asta, que é a primeira rede de venda direta de produtos sustentáveis desse país, quiçá do mundo, que a gente nunca encontrou nada parecido. É um catálogo como qualquer outro de venda direta, Natura, Avon, e as pessoas podem vender, levam na sua bolsa e começam a mostrar para as amigas e redes de relacionamento. Só para vocês entenderem esse universo, existem no Brasil mapeados 25 mil grupos produtivos, associações, cooperativas de mulheres que fazem alguma coisa com as mãos. São mais de 2 milhões de pessoas que sobrevivem disso, unicamente disso. E a grande maioria tem dificuldade de vender. Então, elas não conseguem botar os seus produtos no mercado. E a gente resolveu que a gente ia fazer isso. O primeiro catálogo foi um fiasco. Vocês conseguem enxergar o preço? R$ 181,34. A gente não tinha a menor ideia de como fazer um catálogo. Foi uma zona, a gente botava os modelos lá na frente, fotografava e achava que estava bonito, os preços eram completamente desconexos, a coisa não funcionou. E a gente falou, e agora? As conselheiras, que são as consultoras que a gente começou a trazer para a rede, não faziam parte do perfil de pessoas que iam conseguir vender esse tipo de produto, né? Nós reunimos 24 grupos produtivos nessa época, e aí já eram mais ou menos 290 pessoas, artesãs. Eis que chega na nossa vida uma mulher chamada Rosane Rosa, que também está sentadinha ali. E a Rosane vem do varejo, ela era do Shoptime, do Ponto Frio, e ela fala o seguinte, gente, vocês são muito corajosas, eu vou tentar ver se eu consigo fazer alguma coisa por vocês. E ela ajuda a gente a organizar essa visão varejista que a gente não tinha. Montamos o primeiro catálogo, e ela fala uma coisa muito sábia. Essa rede não vai vir de fora para dentro, ela vai vir de dentro para fora. Então, Alice vai para a sua casa, chama 5 amigas, essas 5 amigas vão virar as primeiras conselheiras da Asta, as revendedoras. Eu faço o mesmo, Raquel faz o mesmo. E assim foi no início de 2008. A rede Asta, em 2008, tinha 7 conselheiras,
Eu, minha mãe, minha Dinda, Raquel, Rosane. E nós chegamos em 2012 com 800 conselheiras. São 50 grupos produtivos hoje apoiados pela rede. São mais ou menos 800 artesãs impactadas. Fechamos em 4 canais de venda. Em 2008, a gente vendeu R$7 mil o ano inteiro. E ano passado, a gente fechou um faturamento de R$625 mil. Por catálogo. Vendendo os produtos. Nós hoje somos uma rede de mais ou menos 2.000 pessoas impactadas diretas e indiretamente. E a gente assiste todos os dias essas transformações. Alguns casos de sucesso são muito bacanas. Eu vou mostrar umas fotos de antes e depois para vocês verem. Essas mulheres, foi assim que eu as encontrei numa associação em Sergipe, lá perto de Aracaju. Elas estavam assim, e hoje elas são assim. O lugar que elas trabalhavam era assim, e hoje é assim. Tudo porque elas receberam um investimento, começaram a focar o seu trabalho e conseguiram mudar a vida das pessoas que estavam em volta delas através do trabalho. E tem essa pessoa aqui, chama Lúcia, ela é um dos maiores casos de sucesso da Asta. Há um tempo atrás ela chegou para mim chorando, chegou para a gente chorando, muito desesperada, porque ela não conseguia fazer um bom produto, e ela não conseguia vender, e ela não aguentava mais investir numa coisa que não dava certo. E a gente falou, não, Lúcia, vamos criar uma coleção com você, e você vai dar certo sim, porque fuxico é um negócio que vai estar na moda, e está sempre na moda, e a gente vai conseguir fazer você vender. É ela hoje. Eu acho que ela veio aqui contar um pouquinho da história delas para vocês. Lúcia, entra aqui. Boa tarde, bom dia. De novo. Vocês me desculpem, mas dizer hoje da Asta tem que contar um pouco da infância que eu tive. Porque minha mãe, nós éramos de São Fidélis, e todos os meus irmãos, que nós éramos 8, fomos criados na roça. E minha irmã mais velha veio para o Rio de Janeiro, veio tentar sorte, e minha mãe ficou em São Fidélis, desesperada, porque no Rio de Janeiro minha irmã ficou grávida, e na época isso era um absurdo. E ela juntou todos os filhos e viemos para o Rio de Janeiro, e eu, como caçula, a minha mãe foi que mais me prendeu, nunca me deixando trabalhar fora. Ela falou, você vai ser criada para poder estudar, eu estudei até o 1º ano do 2º grau, e você vai casar, você vai ser dependente do teu esposo, e nada mais do que isso. E isso me incomodava porque eu via o Rio de Janeiro imenso, e eu queria alcançar muito mais do que ela estava propondo para mim. E apareceu um curso no CIEDES, do qual eu fiz, eram 38 jovens de várias comunidades, e ali eu obtive o meu sonho realizado. Nossa, falar para vocês, o valor do meu sonho, na época, foi R$50. Aqueles R$50 para mim, nossa, parecia 1 milhão. E eu fiquei muito feliz da vida, porque foi o meu primeiro dinheiro que eu coloquei na minha mão. E eu tomei gosto em dizer que era o meu dinheiro e não sabia o que eu ia fazer com ele. E aí comecei a tomar gosto do meu dinheiro, da minha renda, comecei a trabalhar fazendo curso, montei a Fuxicarte, que nós tínhamos que escolher o que nós iríamos fazer. Biscoito da vovó, trabalhar com jornal, foi optado Fuxico. Desses 38 jovens só ficou eu, porque eu queria dar continuidade ao meu sonho, que era ter o meu dinheiro. Casei, tive 3 filhos, Wesley, Fabiana e Caroline. Carol, 19 anos hoje, Wesley e Fabiana são gêmeos. Uau! São os meus sonhos. E eu não podia trabalhar fora, tive que parar. Aí eu falei, eu vou esperar eles crescerem um pouquinho. Continuei. E aí, nesse sonho, apareceu eu desesperada, porque minha mãe ficou doente. Um sonho se realizando, e ao mesmo tempo eu tive que escolher entre realizar o meu sonho, que era participar do Fashion Business, feira de negócio, ou ficar com a minha mãe, que estava com câncer.
Nossa, eu vou ter que deixar meu sonho ficar com a minha mãe, porque ela tem 3 meses de vida. Optei e fiquei com ela. Mas, quando eu falei, acabou tudo para mim, aparece Alice e Raquel, em Campo Grande. Eu falando para minha amiga, acabou, porque eu tenho que ficar com a minha mãe, meu sonho não vai ser realizado, vai fechar a porta, porque é uma feira de negócio. Eu falei, vai ser fechado, e apareceu Alice e Raquel para poder mudar a minha vida. Porque aonde que eu pensei que eu não iria conseguir, porque essas mulheres veio, porque aonde que é tudo difícil para mim, se tornou fácil através dessas mulheres, porque havia um produto, mas não tinha qualidade para eu poder entrar no negócio. Foi tudo modificado, a estilista chegou, Lúcia, vamos montar um produto para você bacana que tu vai vender, que foi a almofada Fuxicão. Tiramos o primeiro lugar de vendas em 2010. Viajei para Florianópolis, 0800. Uou! Máximo! A minha renda de R$50, quando nós temos encomendas boom, por favor, vocês, comprem Asta, por favor, você está ajudando uma família. Cheguei a tirar R$2.000. De R$50 para R$2.000. Hoje, meu esposo, que eu tinha que perguntar, me dá R$1, me dá R$10, para quê? Ele que me pede emprestado, eu falo com juros e correção monetários. E eu agradeço muito por todos vocês, e eu falar do impossível aconteceu na minha vida. E falar de transformação também aconteceu na minha vida, porque meus filhos vê uma nova mulher, e eu mesmo me vejo uma Lúcia criada pela mãe de um jeito, e hoje é outra. Não é, Alice? E eu agradeço a todos. Ô, Lu, e se a gente conseguiu, você consegue. Você também. Você e você também. Realize o seu sonho, porque nada é impossível. Nada e é obrigada a todos.